Pois é. O que é essa tal de astrologia tradicional? Precisa trabalhar a ideia de tradição e um pouco da história, porque esses dois verbetes se encontram diretamente relacionados. Porque tradição é um saber, é um conhecimento que permanece imutável ao longo de muito tempo, mesmo que ele possa sofrer variações linguísticas, permanecem as verdades, mas a sua expressão pode diferenciar. História. Academicamente, a astrologia surge em algum momento ali em torno de 1700 AEC, quando Hammurabi manda organizar o conhecimento astrológico então existente. Então já havia um conhecimento que Hammurabi, naquela época, manda organizar. Organizar porque provavelmente estava uma zona, como é o que nós temos hoje. Nós só não temos um Hammurabi. Uma zona, porque principalmente a partir do início do século XX, num primeiro momento, e depois a partir da década de 80, quando houve uma explosão da astrologia, muitas invencionices surgiram em torno do que é a astrologia. Veja, surgiram um monte de outros conhecimentos ao longo de, vamos pensar, desse milênio, e a astrologia está ali firme e forte. A astrologia é o elemento cultural. A astrologia, quando surgiu ou quando existia naquela época, sempre esteve na mão de sacerdotes. É uma falácia falar que ela tenha brotado, tenha surgido, tenha nascido por conta do uso ou da necessidade dos agricultores. Sempre esteve na mão de sacerdotes. E estava na mão de sacerdotes, porque era um saber sagrado, que tinha como objetivo saber quando viria, quando surgiria, quando chegaria ao nosso planeta o próximo Messias. Então ela lidava com períodos de tempo, com ciclos extremamente longos. Quando eu falo ciclos longos, muito além da duração de uma vida humana, eu estou falando de ciclos de 13 séculos, ciclos de 800 anos, ciclos até maiores. Você deve saber que o Kali Yuga tem duração de milhões de anos. Então, a astrologia tradicional é aquela que a gente pode dizer surgida na Suméria, em algum momento, hipóteses, em algum momento em torno do 12º milênio antes da Era Comum. Hipóteses levam a crer que os anjos tenham ensinado a alguns sacerdotes e tenham criado, vamos dizer assim, uma organização iniciática. Aí você pode, quem sabe, ligar com a ordem de Melquisedeque, se você quiser, e tenha trazido essa informação para um seleto grupo de iniciados. Então a astrologia tinha esse caráter de iniciação. Muito tempo depois, a astrologia foi levada para a Grécia por Berócios, desenvolveu-se na Grécia, mas ela também cresceu em outras direções. Ela desenvolveu-se da Grécia para a Índia, da Grécia para o mundo árabe, e aí foram surgindo vertentes diferenciadas. Por ocasião da invasão dos mouros, quando os mouros, os árabes, invadiram a Europa, elas trouxeram vários saberes, entre eles a astrologia. Então a astrologia entra na Europa ali no século IX, e a partir daí é que ela sofreu várias miscigenações. Então a primeira diferença que eu quero colocar é que o que hoje nós consideramos, tecnicamente falando, academicamente, astrologia tradicional, é esse cadinho da astrologia árabe, da astrologia grega, que foi fundido na escola de Alexandria e que se estendeu no período árabe do século V ao século VIII, antes de ela ingressar na Europa. Quando ela ingressou na Europa, ela começou a passar por algumas modificações. O pensamento europeu começou a não compreender o aspecto místico ou separá-lo,
o aspecto místico da astrologia e tornar a astrologia uma arte técnica e nem tanto mais uma arte. Então a gente tem em vários expoentes, como Guido Bonatti, William Lilly, Cardan, Morin de Villefranche e tantos outros astrólogos desse período da Idade Média que estudaram a astrologia a partir das traduções então existentes. Mas principalmente Bonatti, que conseguiu estudar de fontes mais fidedignas e ainda incluiu a bibliografia. Porém, neste período europeu, não se pode mais dizer que o que estava sendo praticado fosse a astrologia tradicional. Então, essa é aquela astrologia dita clássica, que é um derivativo a partir da astrologia tradicional. Então, a astrologia tradicional permanece viva até o século VIII entre os árabes. Os textos árabes, inclusive, terminam o seu capítulo, a sua instrução astrológica, sempre agradecendo a Alá, agradecendo a Deus, pela inspiração de ter produzido aquelas linhas. O que não ocorre com os europeus. E talvez por essa má compreensão ou incompreensão, que a astrologia europeia começou a distanciar-se das suas origens. Porém, alguns princípios permaneceram essencialmente os mesmos durante toda essa época, até talvez o final do século XIX, o início do século XX, quando a astrologia, de forma geral, passou por grandes modificações. Então a gente pode pensar que até então os significados dos astros, dos signos e dos ascendentes, o modus operandi dos aspectos, quais eram efetivamente aqueles que funcionavam, mesmo com a astrologia se desenvolvendo na Europa, eram essencialmente as mesmas. Eu não falei das casas, porque as casas, elas surgiram em algum momento do século III, antes da Era Comum. E as casas tiveram diferentes significados ao longo do tempo, consolidando-se apenas no século XVI através de William Lilly e sofrendo graves modificações a partir da década de 80 por má compreensão dos seus princípios. Então, a astrologia que surge a partir do século XX, que se desvincula das suas origens sagradas, que se desvincula da sua inspiração, vamos chamar assim, sagrada, através dos anjos, porque a astrologia trata de informação. E essa informação você pode dizer que é frequência vibratória, é código binário, sim, mas de uma forma um pouquinho mais mítica, mais metafísica, é a linguagem dos anjos, que John Dee tanto se esforçou em aprender. Pois sim, a tal da astrologia no século XX, principalmente por conta da AFA, a AFA surgiu com o firme propósito de separar o aspecto místico, de excluir o aspecto místico da astrologia. Então, a vertente então existente da astrologia tradicional ingressa em algumas organizações iniciáticas então existentes, principalmente nos Estados Unidos, nem tanto na Europa. Na Europa ela ingressa em 2 organizações, nos Estados Unidos ela ingressa em 3 organizações, funda uma escola ainda, voltada exclusivamente para essa astrologia iniciática, e vai para as sombras, vai para debaixo dos panos. E brota a partir daí, a gente tem o surgimento da cosmobiologia, da astrologia uraniana e de outras vertentes modernas da astrologia. E por conta disso, inclusive os princípios interpretativos, que no âmbito da astrologia tradicional sempre permaneceram os mesmos, eles começaram, particularmente a partir da década de 80, a mudar completamente. O raciocínio interpretativo da astrologia tradicional é totalmente diverso do raciocínio interpretativo da astrologia contemporânea. Então vamos à astrologia tradicional. Astrologia tradicional é uma linguagem. E numa linguagem a gente tem sujeito, verbo e predicado. Esse mesmo princípio interpretativo vale para a astrologia tradicional.
Então você tem os astros representando o sujeito, você tem os signos associados a adjetivos, as casas associadas a advérbios, e a relação entre os astros, que não precisa ser exclusivamente relação de aspecto, mas também pode ser relação de força, corresponde aos verbos, corresponde aos diálogos, e daí você constrói períodos. Esses períodos, à medida que você avança no seu saber astrológico, no começo são orações simples, aos poucos você vai fazendo ou construindo, elaborando orações coordenadas, você avança um pouquinho mais, orações subordinadas. Então você constrói, relaciona conjuntos de interpretações cada vez mais complexos a partir do momento em que você aprende a interpretar sob a perspectiva da astrologia tradicional. A interpretação, a construção da interpretação na astrologia tradicional é essencialmente simples. Você quer um determinado assunto, por exemplo. Você quer saber, por exemplo, se a pessoa terá filhos. A primeira coisa que você vai observar é se há algum tipo de relação e qual é entre os luminares. Passo 1. Passo 2. Filhos são encontrados na casa 5. Você vai relacionar os regentes ou astros que ocupam fisicamente as casas 1 e 5 de alguma maneira. Há alguma relação? Ótimo. Não há alguma relação. Existe uma forma da gente pesquisar e a gente esgotar o assunto. Bom, como serão esses filhos? Uma vez que você os tiver encontrado, você volta para a casa 5, pela triplicidade você conta quantos filhos tem, existem outro conjunto, mas o primeiro filho é o primeiro astro da triplicidade, e assim sucessivamente. Se a casa estiver vazia, se a casa estiver ocupada, existem algumas regrinhas que você precisa olhar antes, mas vamos considerar que seja exclusivamente um filho e haja um astro ali ocupando. O astro indicará como será, o astro no signo indicará como será aquele filho. Seu regente vai dizer o porquê. Então aquela pergunta que o cliente faz, mas poxa, por que é assim? Você vai para o regente do astro. A casa estiver vazia, você vai para o regente da casa. Em astrologia, o regente do astro chama-se dispositor, mas não deixa de atuar enquanto regente. Então eu uso as expressões alternadamente, sem me preocupar com essa sutileza de interpretação astrológica. Então você tem uma riqueza interpretativa muito grande. A astrologia tradicional é uma só. Então, quando você aprende astrologia tradicional, você aprende os princípios de astrologia horária, os princípios de astrologia eletiva, os princípios de predição e os princípios também da astrologia natal, é óbvio, mas os princípios de astrologia mundial. A astrologia surge enquanto astrologia mundial e se torna astrologia natal a partir do século XVIII. Antes disso, pouquíssimas pessoas tinham acesso a dessa astrologia natal. Não existia uma literatura assim importante para a astrologia natal, porque ela era para poucos. Não estou dizendo que não existia, eu estou dizendo que ela não era principalmente voltada para. Apenas poucos tinham condições de pagar os honorários de um astrólogo naquela época. Um astrólogo, mesmo não sendo mais sacerdote, tinha uma reputação extremamente elevada. A partir do século XVIII, com o surgimento do iluminismo, da Revolução Industrial, o astrólogo perdeu a sua importância e outras profissões começaram a ocupar aquelas que eram do astrólogo. Na verdade, outras coisas aconteceram, a gente pode conversar sobre isso num outro momento, e como consequência, tá, a astrologia foi meio que posta de lado, embora nunca tenha sido totalmente limada da cultura da
da humanidade. Então, seja no Ocidente, seja no Oriente, a astrologia ainda é um assunto que reside no subconsciente de todos nós. Você observou que a astrologia é simples. Os seus conceitos são simples. É uma linguagem. Do mesmo jeito que você, em algum momento, aprendeu inglês na sua base, the book is on the table. A astrologia também você aprende pelos princípios básicos. É lógico que eu vou te ensinar outras coisas, eu vou aprender a você voltar a respeitar o sagrado, a respeitar o céu, olhar para o céu. Talvez você até tenha o interesse de comprar um telescópio. Alguns alunos meus fazem isso. Alguns visitam um planetário. Outros acessam o planetário online, porque se interessam em compreender os movimentos do céu. Porque é lá que reside a verdadeira informação. Então, as origens daquele famoso de onde eu vim, que pode supostamente estar relacionadas ao tal do Big Bang, ou algo que tenha acontecido antes que nós não sabemos, tá? Resultaram naquela nuvem de plasma que, em última análise, numa forma eletroquímica, resultaram no nosso DNA, que resultou na vida como nós a conhecemos hoje, em inúmeros ciclos evolutivos. A astrologia vai explicar a sua origem. Não estou preocupado com a origem do universo à luz da astrologia, porque hoje o principal foco interpretativo é o mapa natal, que vai lhe possibilitar duas coisas, dois tipos de informação. A informação do dia a dia. Você comprar um carro, você constituir família, abrir um negócio, buscar um novo emprego, coisas extremamente práticas. Vai lhe possibilitar você compreender-se a si mesmo, o tal do autoconhecimento. E vai possibilitar também, caso seja do seu interesse, o processo de você se conectar a esse universo, que é o desenvolvimento ou a expansão da consciência, que, em última análise, era o que os sacerdotes procuravam fazer enquanto estudavam a dita cuja astrologia. Então, no meu curso online, o curso que eu desenvolvo de astrologia tradicional, ela não tem esse propósito eminentemente técnico. Eu procuro fazer você aprender a pensar e não a decorar, mas também a respeitar os aspectos metafísicos da astrologia, compreendendo, eu não quero saber de fé, eu não acredito em fé, eu acho que você precisa estar convicto das informações que você possui e não esse aspecto devocional, não tem essa expectativa, mas sim que você esteja convicto naquilo que você estiver estudando. Se esses tópicos que eu citei para você lhe interessam, seja bem-vindo ao melhor curso de astrologia tradicional do Brasil. Bom, e como é que é esse curso? Eu dividi o curso em um módulo de fundamentos, outro de intermediário e um de avançado. Um módulo de fundamentos vai permitir que você elabore um mapa natal, um mapa astrológico, em nível básico. Você vai ter o básico. No intermediário, você faz essa transição para o nível médio e começa a desenvolver no nível avançado. E é óbvio que no nível avançado são acrescentados todos aqueles detalhes que dão um plus e vão fazer de você um astrólogo, um intérprete diferenciado em relação aos demais que existem por aí. Independente de você querer interpretar mapa para si ou para os outros. Esse curso se desenvolve em 3 módulos. O primeiro módulo tem 14 aulas, então ele é um pouquinho maior, mas o total do curso ele se compõe de 36 aulas pré-gravadas, disponíveis na plataforma, para você assistir no seu tempo. Então, mesmo que elas estejam liberadas no sábado, se você quiser assistir no domingo, na quinta, de tarde, de manhã, de noite,
A partir do momento que elas estiverem liberadas, elas estão acessíveis para você. Para cada 2 aulas, ou seja, quinzenalmente, eu faço uma aula online ao vivo. Principal propósito, a gente praticar os conhecimentos que nós estamos desenvolvendo, tirar dúvidas e também, não posso deixar de citar, o aspecto da sociabilização entre os diversos alunos é importante. Nós estamos num mundo cada vez mais isolado e eu, de certa forma, procuro fazer com os meus instrumentos, tentar aproximar novamente as pessoas entre si. As pessoas não querem mais falar entre si. Você vai no banco, você não existe mais a figura do caixa no banco. Para você falar com o gerente, você pega uma senha e passa horas esperando sua vez, embora você só possa esperar 20 minutos. Tá? Enfim, essa é a forma que eu encontrei através do curso de tentar juntar os vários alunos. Então, quinzenalmente existe uma aula online que você também vai receber o link para baixar e poder assistir posteriormente. O curso se desenvolve com uma série de atividades práticas, então não é só um curso teórico, é um curso onde você vai praticar. Como eu disse, o meu objetivo é fazer você pensar e refletir a respeito das informações que você possui. Se você não tem informação nenhuma, é uma pessoa crua, nunca viu essa astrologia, no curso de fundamentos, você vai aprender a astrologia. Se você é uma pessoa que tem uma informação média ou avançada, né, eu vou fazer você refletir a respeito das informações que você possui. Tá? E no final do curso, você tendo 70% de aproveitamento e 70% de participação, você recebe o certificado de astrólogo tradicional. Minha escola está registrada, tá? Então os meus certificados são válidos e só para lhe dizer, eu estou completando agora, no mês que vem, 30 anos ensinando astrologia. Eu aprendi astrologia no início da década de 80. Meu primeiro mapa, eu profissionalmente falando, meu primeiro atendimento foi em 20 de julho de 86. Eu vim para São Paulo convidado a lecionar o que na época se chamava mecânica celeste e hoje tem o nome de astronomia de posição, que é a posição dos astros no céu e como eles se movimentam. Ainda bem que não se chama mecânica celeste, porque nem a nossa vida e nem o universo funcionam que nem um reloginho. A partir daí, a partir desse fevereiro de 1993, de forma ininterrupta, eu leciono astrologia e astrologia tradicional. Sim, eu tenho formação em outras áreas, eu tenho formação em astrologia kármica, tenho formação em astrologia contemporânea, então as principais vertentes, conheço princípios apenas de astrologia hindu e de astrologia grega. Minha especialização é de astrologia árabe, do século V ao século VIII. Essa astrologia talvez ela tenha sido o suprassumo da astrologia. E sempre que eu tenho alguma dúvida, algum questionamento de algum princípio, de algum conceito, de algum saber, eu me remeto aos astrólogos deste período. Há muito material para você juntar na internet, há muitos trabalhos feitos a partir deste material, há várias teses para você pesquisar e procurar, e esta é a astrologia que eu pratico desde 1986 e que eu leciono desde 1993. Se você for observar os meus valores no site ou na plataforma, você vai observar que os meus valores ainda não são exagerados. Existem muitos outros astrólogos
lecionando cursos, inclusive, mais simples, com muito menos conteúdo, por valores que às vezes são até 3 vezes aquilo que eu estou cobrando. Cada módulo tem duração de 3 meses, então o valor de cada módulo ainda pode ser parcelado em até 4 vezes, se você quiser. Se você quiser pagar à vista, você ainda tem um desconto. Então você ainda tem esses benefícios. Mas o principal, você terá a vantagem de de discutir e conversar com um dos astrólogos mais experientes e talvez um dos maiores conhecedores de astrologia tradicional aqui no Brasil. Não sou o único, mas eu faço parte de um seleto grupo de talvez uns 10, 12 ótimos astrólogos em atuação aqui no nosso Brasil. Nós somos talvez a penúltima geração, existe ainda uma geração na minha frente, ainda de astrólogos vivos, e nós somos talvez a penúltima geração de astrólogos tradicionais que ainda estão em atuação. O meu site, Abracadabrazen, existe desde 2004. A plataforma EAD, eu dou aula online desde 2008. Então você percebe que tem toda uma vasta experiência que eu estou colocando à sua disposição. Por isso, eu aguardo você, aguardo a sua inscrição, aguardo a sua presença e vou ficar muito feliz de compartilhar as minhas experiências, mas também de você compartilhar as suas experiências e a gente crescer na vida. Como a gente aprende por aí, todo mundo é mestre um dos outros. Então, a minha oferta é te ensinar astrologia e alguns aspectos de metafísica. Eu espero que ao longo da vida as suas experiências e a sua prática, as suas conclusões acabem enriquecendo as nossas vidas, porque você também vai enriquecer a vida das pessoas que estiverem juntas no curso. Abraços, paz, conto com você lá.